Grandes Doutrinas Bíblicas, Volume 2, Capítulo 13, Tema: Arrependimento. O arrependimento, como vimos, sempre vem antes da fé, em nossa resposta ao Evangelho. Portanto, focalizaremos agora o arrependimento. O melhor modo de começar, ao avaliarmos todas essas doutrinas, um método que temos consistentemente adotado, é notar o significado e a conotação dos termos que são usados. Ora, a palavra arrependimento significa pensar novamente, pensar uma vez mais. Portanto, visto que vocês haviam rejeitado todo esse assunto de religião e desistido de pensar nele, o arrependimento significa que vocês pensam outra vez. Arrependimento é, naturalmente, uma palavra latina da qual tomamos posse na língua inglesa, e até onde ela cabe, tudo bem. No entanto, de certa forma, é uma grande infelicidade que esta palavra específica seja a que usamos com mais frequência e a que encontramos em nossas diversas traduções das Escrituras, pois a palavra original grega, metanoia, usada no Novo Testamento, é mais rica do que sua equivalente latina, metanoia, arrependimento. Não significa meramente pensar outra vez. Ela leva consigo um elemento muito mais importante, o qual significa que este pensar outra vez resulta na mudança de nossas mentes. E essa é uma adição vital. Jesus contou uma parábola que expressa isso perfeitamente. Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 21, versos 28 a 32. Ora, o ponto que estou elaborando é demonstrado muito claramente no caso do segundo filho. Quando o pai lhe pediu que fosse e trabalhasse na vinha, ele recusou. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Portanto, o que lhe aconteceu? Bem, obviamente reconsiderou o pedido do pai. Havendo respondido de uma maneira brusca e indelicada, não quero, e havendo se afastado, provavelmente aborrecido por seu pai haver interrompido seus planos, refletiu e repensou sobre o assunto. Esse é o sentido, esse é o primeiro passo. Vocês voltam atrás e reexaminam aquilo que já haviam descartado. Vocês repensam. Ah, sim, mas não só isso. Ele pensou de uma forma diferente. Ele mudou sua mente. Ele agora foi e trabalhou na vinha, o que antecipadamente recusava fazer. Mas isso não exaure o conteúdo pleno deste grande tema. Vocês mudam sua mente, sim. No entanto, ao mudarem sua mente, vocês devem estar cônscios de um senso de pesar pelo conceito errôneo que haviam formulado previamente e da conduta errônea que emanou desse conceito errôneo. E assim esse elemento de pesar está também claramente presente. Aquele jovem, ao ponderar novamente sobre o problema, teria dito: Foi muito ruim de minha parte ter falado dessa maneira a meu pai.
Ele não só usou sua mente, mas sentiu tristeza porque dissera e pensara algo errado. Desse modo, percebemos que, geralmente, a melhor maneira de descobrir o significado dos termos do Novo Testamento não é tanto consultando dicionários, quanto consultando o contexto. Nosso Senhor define o que ele tenciona com seus termos na parábola. Ainda há outro elemento que é vitalmente essencial no arrependimento, ou seja, mudança de conduta. Mas depois arrependeu-se e foi. A ação foi uma parte do arrependimento. Se o filho tivesse simplesmente mudado seu ponto de vista e tivesse sentido tristeza pelo que falara a seu pai, no tom em que falara, mas a seguir tivesse apenas assentado ou tivesse saído a gastar sua tarde à beira-mar com seus amigos, não teria de fato se arrependido. Isso teria sido remorso. É parte vital do processo de arrependimento que façamos aquilo que anteriormente recusáramos fazer. Aí, pois, os elementos essenciais dessa condição, essa atitude, esse algo novo que ocorre quando alguém ouve o chamado do Evangelho de forma eficaz e lhe responde. Eis a próxima pergunta. O que conduz ao arrependimento? Em certo sentido, já respondemos, dizendo que é o chamado eficaz. Sim, mas isso não basta. Precisamos analisá-lo ainda mais. O que produz o arrependimento em nós? E a resposta da Bíblia a essa pergunta é a bendita palavra graça. Arrependimento é um dom de Deus que conduz a uma atividade por parte de homens e mulheres. Tomem Zacarias 12, verso 10, onde Deus diz que o Espírito de graça e de súplicas será derramado sobre seu povo. É isso aí. Sem a graça e a súplica, não é possível que haja arrependimento. Em seguida, aproximemo-nos do Novo Testamento. Diz Pedro, sim, Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Atos 5,31. Acaso vocês já notaram que Cristo tanto dá completo arrependimento, quanto concede o perdão de pecados? Em Atos 11,18, pois, lemos acerca da reação do povo que ouvira a história de Pedro concernente à conversão de Cornélio. Ficaram maravilhados por ter o Espírito Santo descido sobre os gentios, precisamente como fizera com os judeus no dia de Pentecoste. E fomos informados. Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O arrependimento é o dom da graça, é dom de Deus. Passando para Paulo, ele escreve a Timóteo, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. 2 Timóteo 2,25. Paulo está dizendo a Timóteo o que fazer com as pessoas que se tornaram hereges, as pessoas que se desviaram. E Paulo diz a Timóteo que deve instruí-las com mansidão. Eis a razão de Paulo, para que Deus lhes conceda o arrependimento. Notem de onde o arrependimento vem. De modo que o arrependimento é um dom da graça, levando-nos à ação. E a forma como Deus faz isso é através do ensino, da pregação e da palavra. A Bíblia está saturada dessa ideia. O Evangelho é pregado, a palavra é proclamada, chamando os homens e as mulheres ao arrependimento. Deus manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Como? Por meio da pregação da palavra. Vocês encontram um grande exemplo disso no livro de Jonas, onde a pregação de Jonas produziu arrependimento nos ninivitas. Outro exemplo se encontra em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se pôs a pregar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E enquanto ele pregava e o Espírito Santo aplicava a palavra, o povo clamou e perguntou: que faremos, irmãos? Eis aí uma indicação de arrependimento, e foi a pregação da palavra que o produziu. É a apresentação da verdade que produz esta condição de arrependimento. E Paulo, uma vez mais, ao trazer a lembrança dos Tessalonicenses, o que havia sucedido a eles, diz-lhes que o Evangelho
que lhes havia pregado não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção. E qual foi o seu efeito? Vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, versos 5 e 9. Ele, o Evangelho, produz arrependimento. Ora, isso nos conduz ao nosso terceiro princípio. Já consideramos os termos e como arrependimento se produz, e agora devemos formular a seguinte pergunta: o que existe nos homens e nas mulheres que é empenhado ou envolvido no arrependimento? Estamos agora tentando medir e avaliar a grandeza do arrependimento, e meu motivo para fazer isso não é só que ele é algo claramente ensinado nas Escrituras, mas que também, embora estas preleções são denominadas de discursos e palestras, eu mesmo assim as denomino, não posso esquecer que sou um pregador. E um homem que pode esquecer que é pregador, quando se encontra lidando com a palavra de Deus, precisa arrepender-se, visto que isso não deve ser encarado em termos teóricos, ele é algo muitíssimo prático. Isso deve ser avaliado bem, visto que, seguramente, o que se deve levar em conta mais do que qualquer outra coisa, seja para a condição da igreja, seja para a condição do mundo atual, é o nosso fracasso em compreender o pleno conteúdo do que está implícito no arrependimento. Eis a nota que está faltando. Com muita frequência, pessoas são pressionadas a fazer decisões sem o devido conhecimento do que arrependimento realmente significa. Não temos tomado o conceito bíblico de arrependimento em sua altura e profundidade e em seu comprimento e largura. Permitam-me, pois, mostrar-lhes o que está envolvido no homem ou numa mulher no tocante ao arrependimento, aquilo que fica comprometido. E a resposta, naturalmente, é a pessoa toda. Ou o arrependimento inclui toda a pessoa, ou ele não é de forma alguma arrependimento. Ora, a declaração clássica disso se encontra em Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, diz o apóstolo, que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ou a forma de sãs palavras, não importa muito como vocês o traduzam. Portanto, analisemos isso. O que se compromete? Muito bem, antes e acima de tudo, a mente, o intelecto. Muitas pessoas parecem crer que a maneira de chamar pessoas ao arrependimento é apenas pressioná-las a fazer algo. Trata-se apenas da vontade. A vontade, porém, vem em último lugar, e não em primeiro. Além disso, há outra declaração desse fato em Romanos 3, verso 20. Porquanto, diz o apóstolo, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Essa é a função da lei. Ora, minha esperança é que ninguém se canse das minhas constantes referências aos puritanos. Será muito triste quando as pessoas se cansarem deles. Mas minha referência a eles é pela seguinte razão. Eles sempre creram em fazer o que chamavam uma intensa aplicação da lei antes de aplicarem a mensagem do Evangelho. Eles gastaram tempo, noutros termos, para verem se as pessoas estavam realmente convencidas de pecado. Essa preliminar aplicação da lei era igualmente uma característica da pregação de George Whitefield e de João e Charles Wesley. Aliás, ela continuou sendo a característica da genuína pregação evangélica até o final do século XIX. Ora, a aplicação da lei significa justamente o seguinte: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí está a função da lei. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, Gálatas 3,19. Ela jamais foi introduzida a fim de prover o povo com um caminho de salvação. Ela não poderia fazer isso porquanto estava fraca pela carne, Romanos 8, verso 3. Então, qual a razão da lei? Bem, ela foi introduzida para demonstrar a excessiva malignidade do pecado, Romanos 7, 13. Os homens e as mulheres não gostam dessa ideia de pecado, rebelam-se contra ela, odeiam-na.
E essa é precisamente a razão por que necessitam de ser mantidos debaixo da lei. Necessitam de ser convencidos de pecado, necessitam de ter sua mente despertada e iluminada acerca de sua condição. Por isso é que a pregação acerca do arrependimento começa com o intelecto e com o entendimento. Exclui o intelecto e a mente significa que vocês estão excluindo igualmente a lei, o que constitui algo terrível, pois é Deus mesmo quem promulgou a lei e ele a promulgou com este propósito específico. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza, de Jó 42:6. Considere também o Salmo 51 e observe o profundo sentimento expresso por Davi. E então tomem a famosa parábola narrada por Nosso Senhor acerca do fariseu e o publicano. Somos informados que o publicano batia no peito. Lucas 18, verso 13. Ele não só sentia que não podia erguer seus olhos ao céu, que não tinha o direito de falar e que só podia ficar de pé, distante, mas ainda batia no peito. Romanos 7,24 diz: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E em 2 Coríntios 7, verso 11, há uma extraordinária descrição das emoções que são envolvidas num arrependimento autêntico. Mas nosso bendito Senhor mesmo disse tudo numa de suas bem-aventuranças no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, verso 4. Não são apenas pobres de espírito, eles choram. Ora, não seria precisamente isso que, de uma forma ou outra, tem sido negligenciado por nós? Como frequentemente, no presente tempo, vocês se deparam com pessoas em agonia por causa do pecado? Quantos de nossos convertidos conhecem algo acerca de uma alma angustiada? Quão frequentemente hoje homens e mulheres são vistos derramando lágrimas em decorrência de sua convicção de pecado? Quantas pessoas vocês conhecem que têm gemido por causa de sua pecaminosidade? Nós temos gemido? Pergunto. Mas todos esses tipos se encontram nas Escrituras. O arrependimento inclui o coração e as emoções. Não é uma tristeza passageira. Não é apenas certo desejo por algo. Não, e não. Essa aplicação da lei conduz à profunda emoção. Segundo tenho dito, a intensidade da manifestação emocional variará de caso para caso. Diferimos emocionalmente, assim como diferimos em todos os demais aspectos, mas meu interesse é realçar o fato de estar sempre presente este poderoso elemento de emoção. E o arrependimento não será autêntico caso ele não esteja presente. Tenha em mente o grande hino de Charles Wesley: Jesus, amante de minha alma. Que jamais nos esqueçamos de que foi esse piedoso, virtuoso e religioso jovem quem disse: Justo e santo é teu nome. Eu sou totalmente injusto, vil e cheio de pecado eu sou. Vocês sentem sua emoção, ele está ciente dela. Deve estar presente uma espécie de angústia, um senso de temor e tremor. As emoções estão sempre envolvidas no arrependimento, como Paulo expressa. A tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7, verso 10. E em terceiro lugar, pois o arrependimento também inclui a vontade, isto é vital. Como disse Isaías, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, Isaías 55, 7. Ele deve esquecê-lo. Não deve apenas sentir tristeza, não deve apenas contemplar seu pecado, ele deve abandoná-lo. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Joel 2, verso 13. Deve-se fazer algo. Uma vez focalizado o pecado, tendo sido efetuada a aplicação da lei, sua mente tendo sido persuadida, uma vez tendo ponderado sobre ele o arrependimento, então haja ação. Eu poderia ter incluído o texto de Joel, capítulo 2, igualmente bem na sessão anterior, sobre a emoção. O problema conosco, cristãos, é que somos demasiadamente saudáveis, nunca realmente gememos em decorrência de nossa pecaminosidade, nunca a sentimos.
Somos por demais levianos. Esse é o problema da igreja. Isso é, porém, a definição bíblica de arrependimento. A seguir, isso nos leva a Lucas capítulo 3, a pregação de João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, verso 8. Vocês têm de fazer alguma coisa, disse João. Não basta sentir algo enquanto estou pregando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E a seguir, João entra em detalhes. Pessoas vieram a ele em delegações, perguntando-lhe, o que faremos? Lucas 3, 10, 12 e 14. E ele formulou respostas bem específicas às suas perguntas, respostas que merecem cuidadosa consideração. Ele disse ao povo, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então os publicanos também vieram e fizeram a mesma pergunta. Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Finalmente, vieram os soldados. A ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncias falsas, e contentai-vos com vosso soldo. A vontade tem de ser envolvida. Encontramos o mesmo ensinamento na parábola sobre os 2 filhos, em Mateus capítulo 21. Há um envolver que faz parte essencial do arrependimento. A vontade entra em operação e nos faz retroceder do que era errado para o que é certo. A comissão de Paulo, delegada a ele por Nosso Senhor na estrada de Damasco, o ordenou a ir e ensinar os gentios, a que se convertam das trevas à luz, Atos 26, 18. A ação é uma parte essencial. E Paulo, uma vez mais, lembra os Tessalonicenses, como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Ora, isso nos dá alguma ideia da grandeza deste ato de arrependimento. Ele absolve a pessoa toda. O 4º princípio, porém, é o seguinte. Quais são as questões ou os tópicos com que o arrependimento trata? Aqui veremos novamente a grandeza do arrependimento. Quais são os temas? O primeiro é Deus. O arrependimento significa uma mudança de conceito acerca de Deus. Pensamos novamente. Tivemos conceitos errôneos acerca de Deus e agora temos outro conceito. Sim, e um conceito completamente diferente acerca de homens e mulheres. E então o outro tema consiste na relação entre Deus e o homem. Percebemos como isso tem de ser mudado. Segundo o homem natural, não há qualquer necessidade de preocupação sobre isso, uma vez que Deus é amor. Se ele tem a mínima crença em Deus, ele diz, Deus é amor, eu pratico uma pitada de bondade e tudo ficará bem. Quando os homens e as mulheres se arrependem, eles têm uma perspectiva inteiramente nova sobre essa relação, bem como sobre a vida propriamente dita, e todo o propósito da vida, e como ela deve ser vivida. E uma grande mudança ocorre em seu conceito da morte e da eternidade. Noutras palavras, o arrependimento não só inclui a pessoa toda, ele inclui toda a perspectiva dessa pessoa, tudo o que é de valor e de interesse nesta vida e neste mundo. No 5º princípio, devemos considerar ao que leva precisamente o arrependimento na experiência. Como posso saber que já me arrependi? Antes de tudo, ele envolve uma mudança em nossa visão e em nossos pensamentos concernentes a Deus. Somente quando nos arrependemos é que realmente percebemos a santidade e a grandeza de Deus. No momento em que o percebemos, já nos arrependemos. Temos esta outra visão. Por natureza, nossa visão de Deus é inteiramente errônea, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 14, verso 1. E então há outros que, se alegam crer em Deus, têm um Deus de seu próprio feitio e de suas próprias imaginações, alguma projeção de si próprios e de suas próprias ideias.
Esses que dizem, creio em Deus, não possuem qualquer concepção de Deus. Sua visão de Deus é errônea, é falsa e necessitam de uma mudança radical. Uma vez mais, não seria isso algo que também tem produzido aborrecimento, que se tem perdido ou apagado entre nós? Porventura andamos no temor de Deus? Somos pessoas que dão a impressão de que conhecem algo da grandeza de Deus? As pessoas que se aproximam de Deus caminham cautelosamente. Somos informados no livro de Atos que os crentes andavam no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Atos 9:31. De um modo ou outro, porém, tudo indica que nutrimos a ideia, nesses últimos anos, que a alegria do cristão significa que jamais se deve dar a impressão de temor a Deus. No Novo Testamento, porém, somos informados que devemos servi-lo com reverência e temor. Hebreus 12:28, porque ele é grande, ele é santo. Sim, vocês podem desfrutar de alegria no Senhor e ainda, ao mesmo tempo, andar no temor do Senhor. Ele é um santo temor. Não é um temor que produz tormento, 1 João 4,18, não é um temor covarde. Contudo, quanto mais perto estamos de Cristo e de Deus, mais Cristo é formado em nós e maior será nossa concepção de Deus e a refletiremos em nossa humildade. De qualquer forma, tudo indica que o estarmos conscientes de Deus tenha se desvanecido de nós. Somos, por demais, volúveis e superficiais. Falamos sobre ser convertido, etc. Porém, nos esquecemos de que fomos aproximados de um Deus santo. Dessa forma, temos perdido a reverência para com Deus e, portanto, para a totalidade da vida, para com a justiça e a verdade de Deus. Todas estas coisas, porém, nos conduzem ao conhecimento da misericórdia de Deus, de sua compaixão, de sua benevolência e de seu amor. Todas estas coisas vão juntas. O cristão, a um e ao mesmo tempo, tem conhecimento da justiça e do amor de Deus. A justiça e a misericórdia se encontram. Isso é cristianismo na sua essência. É tão somente o cristão que pode manter essas duas coisas concomitantemente. Na verdade, o que fizemos foi introduzir esta dicotomia artificial e errônea, a qual é tremendamente antibíblica. As pessoas são tão desejosas de enfatizar o amor de Deus que se esquecem da justiça de Deus, a qual ainda se faz presente. Em Cristo, ambos se encontram simultaneamente. Na cruz do Calvário, a justiça é plenamente satisfeita e o amor flui. Ao mesmo tempo, porém, o amor de Deus nos cristãos é um amor santo. A alegria dos cristãos é uma alegria santa. Tudo precisa ser santo. De modo que isso é algo dos novos pensamentos e do novo conceito que as pessoas que já se arrependeram têm acerca de Deus. Uma mudança adicional é que, longe de viverem satisfeitos consigo mesmos como antes, eles agora possuem um senso de culpa e indignidade. Eles sentem que têm pecado contra Deus. Não somente isso, eles têm, como Davi apresenta de forma tão extraordinária no Salmo 51 e Paulo em Romanos capítulo 7, um senso de depravação. Eis que nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Purifica-me. Lava-me. Salmo 51, versos 5 a 7. Eu preciso ser lavado. Eu sou corrompido e imundo. Diz Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Seria isso a verdade quanto a vocês? Vocês têm compreendido isso? Seja como for que interpretemos esse capítulo, seu sentido deve ser que, de uma forma ou outra, temos sentido isso. E essa é a pergunta. Vocês têm sentido essa corrupção? Vocês se conhecem suficientemente bem para terem consciência de tal fato? Vocês têm consciência de que em seu ser não habita bem algum? Vil e cheio de pecado eu sou, escreveu Charles Wesley. Quanto mais santo o servo de Deus, tanto mais consciência ele tem desse fato. Noutras palavras, seu arrependimento é mais profundo. Estão a par da corrupção de seu coração,
da vileza que está neles em decorrência da queda e do pecado original. E então compreendem, além disso tudo, sua própria fragilidade, seu próprio desamparo. Os que acreditam que podem viver o Sermão do Monte por sua própria força não passam de pessoas ignorantes. Essa é a única coisa a dizer sobre tais pessoas, visto que a primeira afirmação desse sermão é: bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5, verso 3, ou seja, as pessoas que compreendem que jamais poderão fazer coisa alguma. O que mais muda? Bem, seus conceitos sobre a vida e o viver. Eles agora têm consciência da odiosidade do pecado. São conscientes não só de seus atos pecaminosos e de sua natureza pecaminosa, mas odeiam o pecado como tal. Nutrem um profundo ódio por ele como algo oposto a Deus, algo que jamais deveria ter entrado neste mundo. Em contrapartida, porém, estão conscientes da beleza, da santidade, da beleza e da perfeição da justiça. Veem a beleza e a glória da santa lei de Deus. Estas coisas não mais são repugnantes para eles. Reconhece que a lei de Deus é perfeita, pura, santa, justa e reta. Ela não mais os ofende. Não falam sobre a vida cristã como sendo uma vida de restrição. Em certo sentido, quase que desejam que ela fosse restringida ainda mais. Agora, não mais tentam viver em intimidade com o mundo, odeiam tudo isso e desejam ser santos. Qual, pois, é o resultado de tudo isso? Deixe-me sumariá-lo. O arrependimento deve resultar num senso de tristeza e dor por causa do pecado. Ele inclui ódio de si mesmo, um ódio que alguém sente pela natureza pecaminosa. Odiamos a nós mesmos? Pergunto, miserável homem que eu sou, diz Paulo em Romanos 7, 24. É isso aí. O arrependimento também conduz a um senso de temor, visto que temos pecado contra este Deus Santo, o qual é reto e justo, e que é o Senhor do universo e o juiz eterno. Nosso desprezo de nós mesmos, à luz da justiça e santidade de Deus, nos leva a um forte anseio por livramento. E isso, por sua vez, nos leva a fazer tudo quanto podemos para tornar possível o livramento. As pessoas que se arrependem fazem o seu máximo para serem salvos. Pode equivocar-se por algum tempo em tal tentativa, mas é um bom sinal, um sinal de que estão tentando fazer tudo o que podem para se verem libertos. E a seguir vem a confissão dos pecados a Deus e um desejo consumidor de agradá-lo. Significa não só que são pobres de espírito e choram, mas que clamam a Deus para que tenha misericórdia deles. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51, verso 1. Nosso Senhor o expressou perfeitamente em sua parábola do fariseu e o publicano. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. É esse a posição daqueles que se arrependem. Não podem, não conseguem dizer mais que isso em tal situação. São quebrantados de coração, compreendem-no muito bem. Nada podem fazer senão lançar-se sobre a misericórdia de Deus. Não podem suplicar nada mais, mas suplicam isso. Essa, em certo sentido, é uma definição de arrependimento. Pois bem, só para completar, consideramos abreviadamente as diferenças entre remorso e arrependimento, visto que não são a mesma coisa. No remorso, vocês podem sentir tristeza por causa do fracasso e podem sentir-se aborrecidos consigo mesmos por terem feito algo que vocês sabiam estar errado e, portanto, não deveriam ter feito. Aliás, o remorso pode ir mais longe. Ele pode até mesmo incluir certo medo das consequências. Não nos esqueçamos jamais de que o remorso pode ir até esse ponto. Mas isso não é o que Paulo chama tristeza de Deus. Deixe-me lembrá-los o que é isso. Paulo escreve: agora fogo, não porque foste contristados, mas porque o foste para o arrependimento, pois segundo Deus fostes contristados, para que, por nós, não sofresses dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar.
mas a tristeza do mundo opera a morte. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isso mesmo, os seres contristados segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 a 11. Vocês percebem a paixão, o sentimento, a emoção. Eles o perceberam com suas mentes, sentiram-no e fizeram algo a respeito. Portanto, quais são as diferenças entre arrependimento e remorso? Bem, o verdadeiro arrependimento, diferindo do remorso, inclui estes elementos. Ele nos transmite certo senso de termos ofendido a Deus e de o termos entristecido e de o termos ferido. Ele nos transmite, reitero, certo senso de poluição e de total indignidade. Ele nos leva a declarar: odeio os pecados que te fizeram chorar, que te expulsaram de meu peito. William Cowper. Ele nos desperta um desejo e uma determinação de desembaraçar-nos do pecado. Este veemente desejo, esta atividade, este zelo, esta vingança sobre o que Paulo fala, é o que significa tristeza segundo Deus. Podemos sumariá-lo outra vez numa só das bem-aventuranças. Eis a última prova do genuíno arrependimento e daquilo que o diferencia mais que tudo do remorso. Arrependimento nos causa fome e sede de justiça. Ele nos leva a desejar ser como Cristo e mais como Ele, ser justos, santos e puros. Não sentimos simplesmente tristeza só porque temos caído uma vez mais e porque sofremos subsequentemente e temos nos desapontado. Absolutamente não. O remorso é negativo. O arrependimento é positivo. Oh, dê-me um coração que louve ao meu Deus, um coração liberto do pecado. Seja um coração que sinta sempre o teu sangue tão graciosamente derramado por mim. Charles Wesley. Isso é arrependimento.